Fala pessoal, professor Juliano Ramos por aqui, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre essa distribuição de Linux chamada Ultramarine Linux. Eu não conhecia e foi indicação de um aluno. Na verdade eu tinha ouvido falar dela há muito tempo atrás e não tinha pesquisado, não sabia como que estava o processo de desenvolvimento da distribuição e eu vi que lançaram aí recentemente essa versão 44. Mas o que é o Ultramarine Linux? E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tô admirado porque ele é um Fedora em toda a base, estrutura, mas é um Fedora com esteroides, ou seja, é um Fedora que traz o que o Fedora não traz. A ideia deles, o objetivo por trás dessa distribuição é ser o que o Linux Mint é para o Ubuntu, ou seja, trazer aquilo de melhor que existe no sistema já pronto para a utilização do usuário iniciante do Linux, não vou falar usuário iniciante, do usuário que gosta de ter um sistema para desktop pronto, ou seja, que não vai exigir a gente ficar fazendo configurações. Então, o Ultramarine, ele traz, o que ele traz de diferente? Primeiro, ele já vai vir com codecs, ele já vai vir com drivers proprietários, ele traz um repositório próprio chamado Terra, que esse repositório ele tem tudo o que a gente precisa de softwares livres e proprietários sem que a gente precise fazer nenhuma configuração manual. Bom, então vamos lá. Primeiro, a base de todo o sistema do Ultramarine é o Fedora. Então agora Fedora 44, então ele vem lá com o Plasma 6.7, vem com o kernel já 7, tudo bem atualizadinho, não diferente aí do Fedora 44. A instalação é uma instalação muito simples, muito tranquila, como hoje todas as distribuições de Linux, o instalador é bem tranquilo aí da gente utilizar. Agora, a grande vantagem desse sistema operacional, você vai perceber na hora que você abrir a loja de aplicativos. Eu achei ele muito fluido, ele tem alguns diferenciais técnicos que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Ó, encontrou um monte de atualização, já vou fazer as atualizações. Ele tem alguns diferenciais técnicos, mas a gente vai sentir a diferença aqui na loja. Por quê? Qualquer aplicativo que você precisar, eu instalei, por exemplo, o OBS, um aplicativo que eu instalei aqui que eu achei incrível, ó, o VirtualBox já está disponível aqui. Nós não temos isso no Fedora, né? Você tem que instalar repositório do VirtualBox, fazer diversas configurações para funcionar o que é o módulo. Aqui eu simplesmente fiz a instalação, por quê? Porque o Ultramarine traz um repositório próprio. Ele está fazendo atualização, por isso está demorando um pouco. Ia mostrar aqui que é o repositório do Ultramarine. E aí, fez a instalação, só precisei restartar o computador, ou seja, reiniciar o computador, e está aqui funcionando o meu VirtualBox. Tudo funcionando com os drivers, não vai dar nenhum erro de módulo, de kernel. Ele simplesmente está aí, pronto. OBS, pacotes, codecs, tudo que você precisar, você vai encontrar nesse repositório. Deixa ele terminar de fazer a atualização, a gente já prossegue. Ele está dizendo aqui que eu preciso reiniciar o computador para fazer uma das atualizações aqui. Bom, enquanto ele termina as atualizações, deixa eu abrir aqui e aproveitar esse início de vídeo para falar que eu ampliei a promoção, tá? searchbashlinux.com, eu fiz uma promoção. Todos os meus cursos da plataforma, acesso vitalício, ou seja, para sempre ter direito de fazer os meus cursos, os novos cursos que eu for criando dentro da plataforma, você paga uma única vez. O valor hoje da minha plataforma padrão é R$ 361,60. Você pode parcelar até em 21 vezes se você quiser ir de 21,52. Só que eu fiz uma promoção, por quê? Muita gente está recebendo a primeira parcela do 13º. Então, o pessoal me informou, professor, a primeira parcela do 13º cai lá para o dia 20. Então, o que eu fiz? Eu ampliei até o dia 20. Então, até o dia 20 você vai poder pagar 252, você vai ter direito a todos os meus cursos, tá? Chegou um monte de curso novo aí e também aos cursos novos que eu estou criando. E vai ter o suporte no WhatsApp. Como que você faz? Se você quiser comprar no cartão de crédito, você pode parcelar até 4 vezes de R$ 65,40. Olha, pessoal, é muito barato. É muito barato. Porque você vai ter um contato para sempre. Aí você vai fazer parte da família CertBash. Você vem aqui, aproveitar a oferta, vai abrir aqui ó, o Asas para pagamento. Você pode parcelar até 4 vezes. Quer pagar no Pix?
à vista, é só me chamar no WhatsApp. Esse botão aqui vai chamar eu no WhatsApp, tá? Esse daqui, Dúvida Suporte também, tá? Comprou aqui, fez o pagamento, já me chama no WhatsApp, fala, professor, fiz o pagamento. Eu vou liberar para você o login e senha para você ter acesso à plataforma. Ó, todos esses cursos, você pode ver a descrição de cada curso. Cada curso é bem completo, é bem grande os tópicos que cada curso oferece, tá? Muito conteúdo. Você vai sair do básico para quem não sabe nada de Linux, está dando os primeiros passos, ou é zero de Linux, tá? Até o avançado. Ah, professor, eu já tenho um determinado conhecimento, eu acho que eu já sou intermediário no Linux. Não tem problema, você vai falar comigo no WhatsApp assim que você fizer a compra, nós vamos ver o melhor curso para você iniciar, tá bom? Então aproveita aí a promoção que eu ampliei até o dia 20. Já abre uma aba, dá uma pausa aqui no vídeo, search-linux.com. E vamos continuar lá, eu vou precisar reiniciar para fazer as atualizações, eu vou reiniciar e volto já. Muito bem, pessoal. Reiniciei aqui, né? Todas as atualizações foram concluídas. O Ultramarine, ele tem alguns diferenciais assim do Fedora, além, claro, do que eu já falei, dos codecs, dos drivers proprietários, que você não vai ter dor de cabeça, né? Então, por exemplo, instalar o VirtualBox foi uma tarefa muito simples aqui, simplesmente eu digitei o VirtualBox, né? Fiz a instalação por quê? Porque esses aplicativos já estão no repositório, que é o repositório do Ultramarine. Ele não apareceu aqui, vamos pegar alguma outra coisa aqui. Vamos pegar VLC, vamos ver aqui se ele aparece. Instalar, aqui ó, de Ultramarine, é lá em cima, eu não tinha visto. Então provavelmente apareceu ali no VirtualBox. Aqui ó, o repositório, já vem esse repositório, chamado de Terra, e o repositório deles. E esse repositório é bem interessante, porque ele vai trazer todo esse leque de aplicativos e ele já vem configurado com os codecs. Então, se eu rodar qualquer formato de áudio e vídeo aqui, que nem eu acabei de gravar aqui, esse formato, apesar de ser um MP4, no Fedora eu teria que instalar os codecs, porque é a forma que foi gravado. Aqui simplesmente vai funcionar. Olá, pessoal, já abriu ali, funciona. Né? Se eu tivesse Fedora, eu teria que instalar os codecs. Normalmente a gente instala aquele repositório do RPM Fusion e faz uma série de configurações. Por quê? Porque o Fedora ele só vem com software livre. Então o Ultramarine ele traz essa facilidade. Só que o mais legal, que eu gostei e confesso para vocês, é que assim ele mantém a pureza do sistema. Como vocês podem ver, eu estou utilizando o KDE Plasma. Depois eu gravo um vídeo com a versão dele com o Gnome para a gente ver. Mas ele não tenta trazer, sabe, um monte de aplicativo visualmente, ó, o Ultramarine, aqueles facilitadores, encher o KDE Plasma aqui de coisa. Não, é um KDE Plasma praticamente vanilla, né? Com a única coisa ele veio com tema escuro. Eu coloquei o tema claro. Né? Mas o tema escuro do Breeze, não tem tema ele tem aqui do Ultramarine. Então ele veio com um tema escuro, eu só coloquei o tema claro e mantém aí todo o sistema. Quer ver? Vamos mudar aqui o tema. E por padrão ele vem assim, com esse tema escuro aqui. Então foi a única coisa que eu fiz. Ó, o wallpaper muda aqui, fica bem bacana, né? De acordo com o tema. Eu coloquei o tema Breeze claro. E foi a única alteração que eu fiz. Ele não tenta colocar ícone visual diferente, nada. Por quê? Porque o objetivo é que você saiba isso, que você está com. Assim como o Linux Mint foi com o Ubuntu, né? Você tem ali toda a base, é Fedora, o sistema é Fedora, mas eles trazem já por baixo do capô essas otimizações. Uma outra coisa que ele traz de diferente, e isso vale a pena eu comentar agora, falando um pouco da parte técnica do sistema, é que ele vem com o System76 Scheduler. O que seria isso daqui? Eu estou rodando o comando systemctl, status, né? E com um .system76 scheduler.service. Isso daqui é para ver o serviço rodando. Esse serviço, ele otimiza o seu sistema. Então, como que como que ele otimiza? Por padrão, o Fedora, né, ou outras distribuições, como que funciona o Linux, o kernel? Falar tecnicamente. Ele é muito justo. Então, para o kernel do Linux, por exemplo, quando eu abro uma aplicação, eu estou com o Dolphin aberto e com o console. Ele vai dividir nos recursos. Então ele vai dividir metade aqui do processamento para o Dolphin, metade para o console, o tanto de memória, ele vai dividir nos recursos de forma justa e igual para os processos.
No caso desse System 76, que foi criado esse esquema foi criado pela System 76 para o sistema Pop! OS e é, otimizado aí, né? Ele é um esquema que ele faz o seguinte. Primeiro que ele entende o que é jogos, o que funciona ali no pipeware de som, jogos, música, quando você está convertendo um vídeo, ele entende e ele prioriza esse processo. Por quê? Para ele é mais importante esse processo do que um terminal parado aí, por exemplo. Então ele vai priorizar o que você tá, a janela que você está aberta aqui, ele vai priorizar o processamento. Por isso que você vai sentir o sistema bastante responsivo. Então é isso que faz esse esquema que já vem configurado para você aqui. É um diferencial técnico desse Ultramarine para o Fedora, por exemplo. Outro ponto. Quando você está no notebook e você está conectado no cabo de energia, ele sempre vai colocar o processador de uma forma mais firme, mais rápida ali, né? Quase em tempo real. E quando você desliga da energia, aí ele libera um pouco ali o processamento até para a questão de economia de energia. Tudo isso faz sozinho o sistema do System 76 Scheduler. Tá? Então ele já vem configurado. Durante o processo da instalação do Ultramarine, você pode também, durante o processo, vai chegar uma etapa no processo da instalação que você pode. E é bem simples o instalador, tá? Mas se tiverem dúvida, deixa aqui no comentário, a gente faz um vídeo sobre a instalação. Você pode escolher se você quer usar o kernel do CashOS. Para quem não sabe, o CashOS é conhecido por trabalhar muito em otimização de desempenho. E aí você pode ter o nosso Fedora aí, né, com o kernel do CashOS, que eu acho bem legal. Então é uma opção. Eu não escolhi porque eu queria conhecer ele, a forma com que ele me entrega o sistema, sem testar nada de diferente. E o sistema, assim, eu vou dizer para vocês, tá um ótimo desempenho, consumo de memória, consumo de processador. A mesma coisa, não tem diferença do Fedora, então o mesmo consumo de memória, né? Não tem diferença ali do Fedora. Tá um consumo um pouco alto aqui, porque só o OBS aqui já está em quase 1 GB, né, serviços de plano, mas após boot fica em torno de 2 GB de memória RAM com o KDE Plasma, né, com as aplicações que eu tenho aqui. Então é um consumo de memória já com cache, que está muito bom, né? E o desempenho é muito responsivo, né? Você percebe que o sistema, tudo que você precisa aí de responsabilidade, responsividade, né? Você vai ver que o sistema é rápido, funciona, é fluido, né? Não dá aquelas travamentos. E com esse esquema também aí de shadowing que vem do Pop! OS, de scheduling, né? O jogo, quando você abre um jogo, ele é otimizado para games. Então, quando você abre um jogo, você não vai perceber aqueles jitters, né? Jitters que chama, né? Que é aqueles pequenos travamentos assim na tela. Por quê? Porque ele vai, ao abrir o jogo, ele já vai identificar e vai dar toda a prioridade de processo para o jogo, assim como para um player de vídeo ou um navegador de internet. Então é inteligente essa gestão de prioridade de processo. Falando em prioridade de processo, eu disse para vocês que lá na minha plataforma, que é a certidashlinux.com, eu estou com uma promoção. Nos treinamentos, como que funciona? Todo meu treinamento é voltado para a linha de comando desde o começo. Então, primeiro curso você tem gráfico ali, depois você já vai embora com linha de comando, com os treinamentos voltados para a certificação internacional. E esse esquema de processo, quando você dá prioridade, tudo isso que o scheduling faz aqui para gente, do System 76, a gente aprende a fazer isso na prática, né? A dar prioridade para um processo, comando nice, renice. Você vai entender como que funciona o processo, você vai aprender arquitetura de sistema. No segundo treinamento, você vai começar, eu recomendo sempre começar lá, Linux do zero à migração. Depois eu recomendo o curso Linux Exame 010-160, que é o Linux Essentials. Aqui você já começa a entender sobre o processo. Quando você fizer o treinamento LPI 101, você já vai entender tudo sobre isso. Então você vai começar na linha de comando, pegar um processo, entender esse processo, mudar a prioridade desse processo e criar scripts para que esse processo seja automatizado com melhor prioridade para processamento, memória, tudo isso você vai aprender no meu treinamento, tá? E vai se formar um profissional para disputar vagas no mercado de trabalho
como um administrador de sistema Linux competente, tá? Competente. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu curti muito essa distribuição. O próximo vídeo eu vou falar sobre ele com o Gnome, o que eu achei. Mas, para finalizar, eu utilizaria sem problema nenhum, porque eu gosto do Fedora e ele, para mim, é um Fedora com esteroides, porque ele já vem tudo pronto para a gente só usar. E o mais legal é que ele vem aí com um KDE Plasma Clean, sem efeito, sem tema, sem querer aparecer como a distribuição diferente. Não, eles mantêm ali a ideia de você saber que é o Fedora, só que é um Fedora que já está preparado ali para o usuário final, já que o Fedora tem uma outra filosofia, né, de vir com somente software livre. O site é ultramarine-linux.org e aqui no site você pode fazer o download e você tem a versão com KDE Plasma, XFCE, Gnome, e eu pretendo trazer no próximo vídeo a versão com Gnome aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Até a próxima, pessoal. Deixa aquele like para ajudar o canal aqui do professor. Fiquem com Deus.